Olá, amigos de Ideal Espírita, bem-vindos a mais uma reflexão espírita do dia. Fazendo a leitura do livro de Richard Simonetti, A Bênção da Gratidão, hoje vamos ler o capítulo 7, Cumprir o Manual. O jovem foi admitido para trabalhar numa multinacional. A empresa, bem organizada, ofereceu-lhe um curso de vários meses, preparando-o adequadamente para as funções que exerceria. Logo após o treinamento, recebeu um manual de orientação quanto à atividade profissional, seu relacionamento com chefes e colegas, sua postura na vida profissional. 6 meses depois, foi chamado ao departamento pessoal. Disse-lhe o encarregado: agradecemos sua participação em nossa empresa, porém, segundo as instruções da chefia, o senhor está dispensado de suas funções. O rapaz levou um susto. Demitido? Não é possível. Não só é possível, como está acontecendo. Afinal, o que fiz de errado? O senhor esqueceu-se de cumprir as instruções. Displicente, não se dera ao trabalho de estudar o manual, o que o levou a cometer vários deslizes. Então, nós temos uma situação em que um rapaz é contratado, é treinado, ele recebe um curso e um manual em que coloca as questões para ele de atividade profissional, do relacionamento e da postura dele. Isso é interessante, né? Esses 3 aspectos. E um tempo depois, porque foi dado um tempo para ele poder trabalhar, né? Ficou constatado que ele não havia estudado o manual, de modo que ele estava descumprindo as instruções, cometendo uma série de erros, deslizes, sendo demitido. E aí Richard Simonetti faz uma analogia dessa situação e diz: algo semelhante ocorre em relação ao cristianismo. Se funcionasse como uma grande empresa, os cristãos, em grande parte, estariam demitidos por não cumprirem o manual, o Evangelho. Assim como o jovem displicente, a maior parte dos adeptos do cristianismo prefere ignorá-lo. Ignorar o quê? Ignorar o manual. O manual para os cristãos é o Evangelho. Então, ele coloca aqui uma situação séria em que muitos de nós afirmam que são cristãos, que, no caso, seguidores de Jesus, são religiosos, mas desconhece Jesus, desconhece o que Jesus fez. Como colocar em prática suas diretrizes sem conhecê-las? Sem assimilá-las pelo estudo e pela reflexão que as façam repercutir no comportamento. Essa é a importante questão. Como que a gente pode exercer uma atividade sem aprender a atividade? Como que a gente pode ser cristão sem conhecer o Cristo? Sem saber o que Cristo fez? Sem estudar o que ele fez e pensar de modo a assimilar, ou seja, colocar para dentro, interiorizar, para que faça sentido em nossas vidas, de modo que, estando dentro de nós, vai fluir pelo nosso comportamento. Não adianta só imitar, faça isso, faça aquilo, é preciso compreender para poder fazer naturalmente. Esse é o verdadeiro cristão. Em cursos de espiritismo, constato. Esses cursos que são dados nas casas espíritas para conhecer a doutrina. O que ele constata? Grande número de aprendizes não saberiam dizer quem foram os evangelistas, o que eram as epístolas ou qual o tema a que se reporta o livro Atos dos Apóstolos. E nós agora, neste momento, saberíamos dizer para Richard Simonetti? Foram 4 os evangelistas: Mateus, Marcos, Lucas e João. O que eram as epístolas? Epístolas significam mensagens. A gente conhece mais por cartas.
As cartas de Paulo são as mais conhecidas por nós, embora haja a carta de João, que são três cartas de João, 2 cartas de Pedro, vamos ver, uma carta de Judas e uma carta de Tiago. Então, 2 de Pedro, 3 de João e uma de Judas, 13 cartas de Paulo. Eu não fico decorando isso, a quantidade, mas a gente precisa saber quem eram os evangelistas, quem escreveu as epístolas e qual tema a que se reporta o Atos dos Apóstolos, esse livro. Por que ele fala o livro Atos dos Apóstolos? Porque a Bíblia, na verdade, não é um livro, é um conjunto de livros. Um dos livros é o Atos dos Apóstolos. E atos são ações. Então, é um livro de história, conta a história do trabalho dos apóstolos na edificação do cristianismo após a crucificação de Jesus. Mais especificamente na Ascensão, no Pentecostes, que são 50 dias após a Páscoa, ou seja, após a crucificação. Então, o trabalho dos apóstolos para que solidificasse, instaurasse o cristianismo. E a gente vai encontrar uma coisa muito interessante nos Atos dos Apóstolos. É a história de Estevão e de Saulo, que depois se converte a Paulo. Tem aquele episódio na estrada de Damasco. Toda essa história bonita que a gente conhece no romance escrito por Emmanuel, Paulo e Estevão, está lá contada nos Atos dos Apóstolos. Então, fica aí a resposta. Acho que Richard Simonetti ficaria feliz de saber que a gente sabe. Desde as eras mais remotas, nas civilizações mais antigas, o pensamento religioso humano está vinculado ao culto exterior. Religião geralmente é sinônimo de presença nas igrejas, adoração de imagens, ritos e rezas, ofícios e oficiantes. Ocorre com muitos cristãos. Imaginam que ser religioso é simplesmente frequentar as igrejas, submeter-se às práticas ritualísticas sem atentar ao manual. Vamos lembrar que no início eram poucas as pessoas que sabiam ler e muito menos escrever, né? No início dos tempos, então, com os apóstolos, né, ali edificando o cristianismo. E nós somos espíritos reencarnantes. A igreja se fundou, era a religião predominante, e nós nos identificamos com os rituais da igreja. Muitos de nós fomos religiosos, né, como freiras, como padres, tivemos essa inserção em encarnações anteriores. Isso tudo fica impregnado no ser espiritual. Hoje, o que a gente faz? A gente ainda traz um pouco disso, desse apego a rituais, a imagens, a necessidade de ir a cultos religiosos nos templos. Então, não por acaso que diante de uma pandemia viral, os templos tiveram suas portas fechadas. Não que não haja o trabalho da espiritualidade. Mas as portas físicas, de modo que a gente não possa ir lá exercer o que a gente chama de religião, né? Exercer a minha religião, ir nos templos exteriores. Isso é uma convocação para que possamos frequentar o nosso templo interior, para que possamos encontrar Jesus e Deus no nosso coração. Deus, Criador, universo, a natureza, o nome que se queira dar pouco importa, é o Criador de todas as coisas, podermos nos conectar com Ele e
conectar com Jesus, assim de coração a coração, de alma para alma. Os templos, eles são importantes, não nego isso, são sim. É um lugar de agremiação, as pessoas precisam desse lugar de encontro, de troca, de estudo, né, de confraternizar. Mas a gente precisa desse momento de entender que religião não é uma ação exterior, ela é uma ligação entre o ser espiritual e o seu Criador. E ele chama a atenção de que a gente não conhece o manual. Faz todo esse ritual, vai nos templos, mas não conhece o manual, o manual é o ensinamento de Jesus. Quem se dispõe a ler pelo menos o Sermão da Montanha, capítulo especial, o mais belo poema da humanidade, onde está a síntese do pensamento de Jesus, encontrará a seguinte observação do mestre. Mateus, capítulo 7, versículo 13 a 14. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mais estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. São poucos os que ela encontra. Está no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, o manual evangélico estudado à luz da doutrina espírita, diz Kardec. Larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões, e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. É estreita da salvação, porque há grandes esforços sobre si mesmo, é obrigado o homem que a queira transpor para vencer suas más tendências, coisa que poucos se resignam. É o complemento da máxima, muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Tal o estado da humanidade terrena, porque sendo a terra mundo de expiação, nela predomina o mal. Quando se achar transformada, a estrada do bem será a mais frequentada. Então, tem algumas ponderações aqui para fazer. Primeiro, que ele vai falar do Sermão da Montanha. Gandhi, ele disse que se todos os livros sagrados, né, todos os livros que representam as religiões no mundo, se perdessem e só restasse o Sermão da Montanha, nada teria se perdido. Porque a síntese do pensamento de Jesus, o Espírito mais perfeito que esteve entre nós, aquele que, junto com o Pai, era um, ou seja, ele disse que ele era o representante de Deus na Terra. Nada se perderia, porque tudo foi transmitido por Jesus. Então, ali está a obra máxima, os ensinamentos de Jesus. A gente não precisa ser religioso. Ali está um código de moral de excelência. É só desenvolver essa conexão. Não precisa de intermediário. A gente não precisa nem dos templos. Como eu falei, os templos são importantes, mas é só essa conexão, essa ligação com Deus. É tudo que a gente precisa fazer, aprender o manual de Jesus. E quando foi feita a leitura, né, do Evangelho de Mateus, e depois do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, falando da porta larga, da porta estreita, e ele ainda complementa com muitos são chamados e poucos os escolhidos, ele acentua aqui a questão do mal. A gente precisa também discutir isso. O mal, até pelo olhar, o entendimento da doutrina espírita, o mal é a ausência do bem. E vamos entender que se Deus é a bondade, é o amor incondicional, infinito,
Deus está em todos os lugares, o bem está em todos os lugares. Não há um lugar onde não exista o bem. Não há um lugar onde não exista Deus. É como o sol está presente, ilumina a todos. Acontece que o mal, sendo a ausência do bem, é como se eu me pusesse à sombra desse sol, a sombra de Deus. Eu me desconecto, eu me afasto. A minha ausência é junto a Deus, eu não estou com Ele, eu estou afastada dele. Então, o mal é quando eu me afasto das leis divinas, é quando eu me afasto do amor divino, quando eu me afasto da minha essência que é divina e não me reconheço como filho de Deus. Esse é o sentido do mal. Tá? E tal o estado da humanidade terrena, porque sendo a Terra um mundo de expiação. Ainda somos um planeta que está passando por provas, as pessoas, né? Passando por provas e expiações, mas numa fase de transição para um mundo de regeneração, em que ele vai falar, a estrada do bem será mais bem frequentada. Nós teremos aí, neste momento a gente vê o mal aparecendo, mas o bem também está aparecendo, de modo que a gente vai poder separar o joio do trigo e caminhar no bem, a partir das nossas escolhas e fazendo esse progresso, tanto íntimo quanto do próprio planeta. Dizer que na Terra predomina o mal é observação arrojada, disse Simonetti. Afinal, podemos afirmar que apenas uma minoria da população está envolvida em atividades que podem ser enquadradas como maldosas. Então, aqui Simonetti vai falar que são poucas as pessoas que são realmente consideradas criminosas, maldosas. A maioria são pessoas do bem, né? No Brasil, a quantidade de presos é de aproximadamente 800 mil para uma população de perto de 200 milhões. Ele escreveu isso em um determinado momento, não sei hoje quanto que é a população carcerária, mas a questão não é a quantidade em si, é a ideia que está por trás desse raciocínio dele. Alguém diria que andam soltos por aí, criminosos que mereciam estar na cadeia por furtos, estelionatos, corrupção, estupros, assassinato, tráfico de drogas, muito mais. Deviam estar na cadeia, e aí ele fala, assim considerando, vamos estender a estimativa para perto de 20 milhões de brasileiros que mereceriam ver o sol nascer quadrado a partir das grades de uma prisão. Mesmo assim, estaríamos longe desse maior número que envereda pelo caminho do mal. Com isso, qual a ideia que ele passa? Que tem uma minoria que faz o mal. Aí ele indaga, Kardec estaria equivocado em sua afirmação? De modo algum. Está absolutamente correto, porquanto mal não é apenas o prejuízo imposto ao próximo quando o exercitamos. Mal não é só o prejuízo que a gente causa para outra pessoa que descumpre com a lei humana e vai parar na cadeia. Não é, a gente acabou de falar o que é o mal, né? É sobretudo o prejuízo que causamos a nós mesmos e à coletividade quando não exercitamos o bem, contrariando nossa filiação divina. Então todos nós ainda estamos aqui deixando de exercitar o bem. Por isso que a gente ainda insiste, precisamos conhecer o manual, precisamos fazer essa transformação interior, precisamos nos conhecer para poder legitimamente fazer o bem. Segundo a Gênese bíblica, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, portanto que há em Deus, no absoluto, porque Deus é absoluto, existe em nós no relativo. Em O Livro dos Espíritos, dentre os atributos divinos, Kardec fala que Deus é soberanamente justo e bom. Acabamos de falar sobre isso. Ora, se o que há em Deus no absoluto existe em nós no relativo,
só nos realizamos como seus filhos, exercitando a justiça e a bondade. Também já falamos sobre isso quando discutimos sobre a bondade, e no capítulo que falamos sobre praticar o bem, faz a gente se sentir bem e faz aumentar, inclusive, os nossos anos de vida. Fazer o bem está em nós. O nosso organismo reconhece, né, que fazer o bem é algo bom. Se para o corpo físico, que ele reage, o cérebro reage, entendendo que fazer o bem é bom, imagina para o espírito. É claro, ele está se identificando com sua filiação divina, ele está se identificando com Deus. O que Deus é no absoluto, nós somos aqui no relativo. Então, fazer o bem, ser justo, né? Ser justo e bom é algo guardado para nós, da nossa essência divina. Se não o fizermos, distraídos da responsabilidade de ler, estudar e cumprir o manual evangélico, então ele fala distraídos. A gente não pode mais estar nessa vida distraído, né? É preciso ler, estudar e cumprir o manual evangélico. Espiritualmente estaremos demitidos das lides cristãs, ainda que nelas ocupemos cargos de proeminência. Não adianta ter cargo de trabalhador espírita, eu sou presidente do centro espírita, eu sou evangelizador, eu sou pastor, eu sou padre, pouco importa, né? O cargo realmente é alguma coisa que é temporária e não representa nada, não diz absolutamente nada da alma, né, da prática daquele ser espiritual que está ali. Ele precisa conhecer e exercitar. E para isso, ele precisa trazer Jesus para o seu templo interior. Trazer Jesus para o seu coração. E fazer a conexão, fazer a sua ligação com Deus, que dispensa toda e qualquer religião, porque Jesus não fundou uma religião. Ele veio aqui representar Deus e nos conectar a Deus. Não precisamos de intermediários. Precisamos estar ligados, atentos, né, conscientes de quem somos e a que viemos. Não viemos aqui para nos distrair, não viemos aqui a lazer, não viemos aqui a descanso, nós viemos aqui a trabalho, nós viemos aqui, precisamos estudar o manual para fazer direitinho o nosso trabalho. Então, que eu desejo a todos que a gente tenha um ótimo dia de trabalho no bem, muita gratidão por estarmos reunidos de novo e até o nosso próximo encontro de leitura.